Já que você mencionou aqui as hidrovias, e a gente tem um programa de 6 hidrovias prioritárias, ali defendida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, só que esses não está avançando, esses projetos não avançaram. A gente tem ali, talvez, Lagoa Mirim, que vá, porque ficou junto com o projeto de concessão do canal de acesso do Rio Grande do Sul, do Porto do Rio Grande, na verdade, desculpa. E aí, como avançar nisso? Porque a gente tem uma dificuldade, a gente tem uma resistência ali de Tapajós, por exemplo. Como explicar para as pessoas essa sustentabilidade hidroviária, por exemplo? A gente está defendendo que faça o que é mais simples no primeiro momento para poder mostrar a viabilidade disso, que seria a Lagoa e a parte do Paraguai, Uruguai. Porque na hora que você tiver uma hidrovia navegável durante o ano inteiro, vai trazer atratividade para os outros setores que estão tendo resistência. Isso aconteceu com o pedágio. O primeiro pedágio no Brasil, houve resistência do próprio transportador que ia pagar pedágio. Hoje você vê um pedido, eu quero que minha rodovia seja concedida para melhorar a trafegabilidade. Então, o que tem é muita desinformação. Na hora que você vê o caso do Tapajós, falaram que o povo indígena estava reclamando que ia ficar mais caro para ele navegar no rio. Mas não é verdade, porque o edital de licitação fala que vai ser cobrado pedágio só do transporte de cargas. Todo o transporte passageiro, seja ele num barco pequeno, numa rabeta, seja ele em grandes embarcações de transporte de pessoas, vai ser isento do pedágio para acabar com essa resistência. Então, é o motivo. Os povos originários também, eles merecem respeito, sim, a gente não discute isso. Então, a gente tem que ter abertura, respeitar a opinião deles, sim, mas dialogar e mostrar que o desenvolvimento social do brasileiro, inclusive os povos originários, ele tem que ser buscado e atingido. O governo, de uma forma muito audaciosa, falou que iria leiloar 8 projetos ferroviários esse ano. A gente não deve ter, a gente já está na metade do ano, nenhum deles ainda foi para B3 e muita gente do setor, inclusive, não esperava que tivesse. Eles estavam realmente ansiosos para que acontecesse, mas não esperavam. Queria que você me falasse sobre essas concessões rodoviárias e, principalmente, sobre a gente utilizar trechos que hoje estão ociosos, porque isso está dentro do plano ferroviário do Ministério dos Transportes. Tem algumas concessões ferroviárias que não avançaram, como a própria Ferrogrão, por falta de licença ambiental. É um equívoco do Ministério do Meio Ambiente, porque a ferrovia, ela emite menos poluentes do que a rodovia. Na COP30 eu tive a oportunidade de participar de um painel, eu falei que o Brasil está produzindo grão do Centro-Oeste. O melhor caminho para tirar o grão do Centro-Oeste é pelas hidrovias, que é o modal mais eficiente. Ele transporta mais cargas e emite menos poluentes por tonelada transportada. Depois da hidrovia vem a ferrovia. Agora, se o meio ambiente insistir em não deixar dragar e não deixar fazer ferrovia, eu vou buscar de caminhão. E aí nós vamos transportar para o mundo inteiro no modal rodoviário, que é um modal que é menos eficiente. O modal rodoviário ele tem a vocação de tirar a safra da lavoura e colocar nos terminais hidroviários ou ferroviários. Aí vai ficar mais eficiente e mais barato. Então, um dos grandes problemas de entrave no desenvolvimento da infraestrutura de transporte do Brasil é a insistência do meio ambiente em negar as licenças. Eu defendo o meio ambiente. Eu sou da opinião do carbono neutro, porque se eu tiver que derrubar uma árvore para poder fazer uma rodovia, eu acho que a árvore tem que ser derrubada e aí, em contrapartida, você me obriga a recuperar um ambiente degradado, ou plantar 10 árvores. E vou mais além. A licença ela tem que obrigar a concessionária a recuperar e manter recuperado. Porque é muito simples eu jogar sementes e falar que eu plantei as árvores, virar as costas e elas não vegetarem. Então, se você dá uma licença que permita fazer a obra, mas que exige a compensação em volume maior, o meio ambiente vai agradecer. Então, o Brasil, hoje, o maior entrave que tem é a conscientização política e junto com o meio ambiente. Eu queria voltar um pouco e falar, justamente você trouxe essas duas dificuldades, né, para o transporte, mas eu queria que você me falasse quais são exatamente os principais gargalos para a gente avançar na infraestrutura. Poder fazer a dragagem, a gente precisa derrocar o Pedral do Lourenço, porque inviabiliza o transporte no Madeiro durante muito tempo. Eu preciso fazer dragagem em alguns pontos do Tapajós, que agora vai vir a seca e vai ter que barcaça, vai reduzir a capacidade de carga.
carga. Para multimodalidade, a gente tem que pensar também na cabotagem, uma forma muito importante, facilitar o embarque da carga pelos navios e fazer uma navegação costeira de alto nível. O pessoal da navegação fala que eles querem que a carga seja tratada no aquaviário da mesma forma que é tratada no rodoviário. No rodoviário, você emite o documento fiscal, coloca na base da Receita e o caminhão pode ir embora. Não tem que ter uma autorização prévia para poder iniciar a viagem. Então, esse é o mundo ideal. Quem vai fazer o transporte emite o conhecimento. Hoje em dia, com a reforma tributária, está na base única da Receita e tão logo esteja emitido, está liberado para o transporte. A fiscalização ocorre de forma eletrônica, na grande maioria, e visualmente de forma excepcional, quando tiver algum indício de fraude. E com a base única da Receita Federal, e com a inteligência que a Receita Federal do Brasil tem, ela pode fazer alguns programas de simulação, de comparação e verificar quando é que está tendo um indício de sonegação, um indício de fraude, para poder fiscalização pontual, que é a fiscalização mais eficiente. Então, a gente precisa de pensar aberto, o Brasil precisa de colocar as ferrovias em prática. Você citou isso, algumas rodovias que estão abandonadas. O modelo anterior, quando era da Rede Ferroviária Federal, ela transportava carga e passageiros pelo Brasil inteiro. E quando veio a concessão na primeira leva, as empresas que ganharam as concessões olharam o que era mais fácil, o que é mais rentável de fazer. Então, você tinha o transporte de passageiros, o transporte de passageiros foi, bem dizer, abandonado no Brasil. Já não tem mais transporte de passageiro ferroviário. Você tinha o transporte de carga geral, e também é uma carga que é muito trabalhosa, que você tem que ter coleta, tem que ter transporte, arrumar a carga no vagão e a entrega. E quando você opta para transportar minério, o vagão para lá, vem uma máquina, joga o minério e vai embora. Na hora que chega no porto, ele vira, literalmente, hoje ele vira o vagão e descarrega em questão de segundos. Para mim, transportar um container, eu preciso de ter equipamento para isso, para poder içar o container, colocar no pátio, colocar no caminhão. Isso aumenta muito o investimento necessário para transportar o container na carga geral. Mas é a carga de mais valor agregado também. Então, a gente tem que pensar nisso. Nas concessões que já foram feitas ou renovadas, a gente defende que os contratos sejam cumpridos. Mas nas novas concessões que estão sendo negociadas, é importante colocar ali algumas cláusulas obrigando o transporte de passageiros, importante colocar cláusulas obrigando o transporte de carga geral para poder dar oportunidade de todo transportador brasileiro ser efetividade. Você pega um exemplo só, de Minas Gerais para Salvador, para Bahia, tem 1.000 carreiras por dia levando carga geral. Tem uma estrada de ferro pronta que não é utilizada. Então, poderia sim, parte desses veículos ser retirada da rodovia e colocar nos trilhos para incentivar a multimodalidade.